Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema do Descomplicando com a Prof de hoje é exatamente um tema que eu recebo perguntas relacionadas, né? Professora, o que você indica? Bioimpedância ou dobras cutâneas? Qual você gosta mais? Qual é melhor? Será que existe uma técnica melhor do que a outra? E eu já inicio essa live aqui, essa aula de hoje, dizendo que não existe uma melhor ou uma pior. Existe a que você vai usar. Aqui vai atender aos seus alunos. Então, é isso que você tem que entender. Agora, uma coisa é certa, você precisa o quê? Você precisa dominar a técnica e, além de dominar a técnica, saber interpretar esses resultados. O que eu tenho aí duas questões. Primeira, o avaliador não saber a técnica, e aí já tem um erro. Segundo, não saber interpretar. Se eu não sei interpretar, como que eu vou prescrever? Então, é nesse sentido, é nessa ordem aí que eu tenho que pensar. Então, de cara, eu já quebro isso aí. Não existe uma melhor ou pior. Existe a que vai ser melhor para você no seu dia a dia. E para a gente introduzir esse assunto, né, eu vou falar dessas duas técnicas, bioimpedância e dobras cutâneas, mas são o quê? São técnicas para análise de composição corporal. E aí, para isso, deixa eu compartilhar uma imagem aqui. Eu vou falar aqui de duas técnicas, mas eu vou mostrar a fisiologia do exercício aqui o tempo todo. Falando de bioimpedância e dobras cutâneas, como eu disse, são o quê? Técnicas para mensuração da composição corporal. Mas para eu entender o que é composição corporal, por que eu vou avaliar através de dobras cutâneas? Por que eu vou avaliar através de bioimpedância? Que nada mais são do que técnicas de avaliação de composição corporal. Simplesmente para avaliar massa magra e massa gorda? Daí eu já falo assim, não. Se você tem esse pensamento e essa visão de que composição corporal é apenas percentual de gordura e percentual de massa muscular, você está errado. Eu sinto lhe dizer, mas você está equivocado. E se você começa errando na avaliação, a sua prescrição também corre um sério risco de ter erro. E aí o resultado não acontece. É uma cascata de eventos, certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter muito clara, que quando a gente fala em composição corporal, eu estou relacionando ela a quê? A saúde. Porque é um componente da aptidão física relacionada à saúde. Então, quando eu penso em massa magra, em massa gorda, em massa óssea, em peso residual, eu estou falando de quê? Saúde. Então, quando eu tenho isso muito claro, fica muito mais fácil eu escolher a técnica correta, eu interpretar de forma correta, eu prescrever de forma correta e individualizada. E aí eu ter resultados. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, quando a gente fala, né, que é um componente da aptidão física relacionado à saúde, é devido que às relações existentes entre a grande quantidade de gordura corporal, com alterações no nível de aptidão física e no estado de saúde das pessoas. Então, quando a gente vê, né, a gente faz uma avaliação de composição corporal, seja por bioimpedância, seja por dobra cutânea, seja por qualquer outra técnica de avaliação de composição corporal, eu não posso enxergar apenas como um percentual de gordura. Eu tenho que saber o que aquilo significa, o que aquilo quer dizer. E essa gordura corporal e a quantidade de massa muscular, ela quer me dizer muita coisa, não apenas relacionada a
parâmetros estéticos. Ah, eu tenho muita gordura no tríceps, eu tenho gordura abdominal, gordura na coxa. Tá, mas o que essa gordura em cada região ela quer me dizer? E qual tipo de treino que eu devo pensar para o meu aluno para reduzir essa gordura que pode estar prejudicando a saúde dele, que pode levar a risco de doenças cardiovasculares, que pode levar a risco aumentado de doenças cardiometabólicas, como diabetes, hipertensão. Então, AVC, né, acidente vascular cerebral. Então, é por aí que eu preciso enxergar essa composição corporal. E aí a gente tem vários tipos de técnicas, né, de avaliação de composição corporal. Então, as técnicas, elas são divididas em 3 grupos: diretos, indiretos e duplamente indiretos. Então, quando a gente fala em validar uma determinada técnica, eu tenho que partir de uma técnica direta. Qual que é a técnica direta de composição corporal? Dissecação de cadáveres, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo meu prático que eu fiz no meu experimento de pesquisa de mestrado. Eu trabalhei com modelo animal e eu fiz dissecação, né? Eu utilizei animais ratinhos, né, de laboratório, e para fazer a análise de composição corporal, porque eu queria ver o efeito do exercício ali na composição corporal daqueles animais. E o meu estudo era ali com animais que tinham osteoporose. Era o meu estudo de pesquisa ali no mestrado. E aí, eu fiz isso. Eu analisei exatamente a quantidade de gordura na carcaça. Eu analisei a quantidade de proteína no músculo, a quantidade de gordura visceral, a quantidade de conteúdo mineral ósseo nos ossos. Só que isso é impossível a gente fazer com um humano, com um aluno nosso. Só que as outras técnicas, né, no caso aí, as técnicas de avaliação indiretas, elas foram validadas em cima das técnicas, da técnica direta aí, que é a dissecação de cadáver. Então, a técnica indireta, a gente tem aí vários equipamentos aí que fazem esse tipo de análise de composição corporal, como pesagem hidrostática, plethysmografia, o DEXA, que são equipamentos que vão utilizar de softwares que vão fazer um cálculo para a massa corporal do indivíduo, para a composição corporal, massa corporal não, composição corporal. Então, massa gorda, massa magra, massa óssea e o peso residual vão ser os órgãos e líquidos. E aí, essas são consideradas padrão ouro. O DEXA é a densitometria óssea, que é indicado para quê? Para ver osteoporose, para ver densidade mineral óssea nos indivíduos. Só que ela também faz, que é um scanner, né? Ele também faz, o DEXA, faz essa análise de composição corporal. E aí também é possível. E o que a gente mais usa? Os duplamente indiretos, que não são o padrão ouro, mas são técnicas validadas dentro da ciência e que nos dão inúmeras informações para nos auxiliar aí na prescrição, para nos auxiliar a traçar metas com os nossos alunos e, dentro da prescrição, eu prescrever o treinamento de forma específica para esse indivíduo para gerar o resultado que ele espera e o resultado que eu, como profissional, espero para ele. E aí, quais são as técnicas duplamente indiretas mais utilizadas? A bioimpedância, que é a BIA, pregas cutâneas ou dobras cutâneas, que são essas duas técnicas que eu vou comparar aqui junto com você hoje, circunferência, índice de massa corporal, relação cintura-quadril, que são técnicas também de composição corporal. Nossa, professora, eu não sabia que índice de massa corporal
por ser tão subjetivo, né, por todo mundo falar mal do índice de massa corporal, que eu já chamei atenção aqui no Descomplicando com a Prof, em lives de aquecimento, já chamei atenção para que a gente não pode ter um olhar superficial sobre nada, inclusive do índice de massa corporal. Senão ele não tinha sido validado na ciência. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não sabia que índice de massa corporal era uma técnica de avaliação de composição corporal. Pois é. Relação cintura-quadril, circunferência da cintura, circunferência abdominal. Todas são técnicas duplamente indiretas de avaliação da composição corporal. E aí, o que me fez trazer esse tema aqui hoje? Surgiu uma pergunta no meu direct, e durante a semana da Fisiologia do Exercício Descomplicada, eu te mostrei exatamente a importância, para você que participou, de se fazer uma avaliação física bem feita e completa. E aí, foi uma professora, inclusive, ela levantou a questão para mim assim: eu gostaria muito de entrar nessa turma, mas eu quero investir nos equipamentos primeiro. Eu não tenho um frequencímetro, eu não tenho um kit para avaliação física com um compasso, né? Um adipômetro, com a fita, eu não tenho esses equipamentos. E aí a minha resposta foi: você está pensando o contrário. Porque não adianta eu ter os acessórios se eu não tenho conhecimento para aplicar. Então, olha só, eu não tenho equipamentos hoje. Eu estou começando no mercado hoje como personal, ou eu estou migrando, né? Eu sempre trabalhei na licenciatura e agora eu vou atuar na área do bacharelado, vou atuar no mercado de personal trainer. Como eu faço para começar? Já recebi várias perguntas, professor, eu trabalho com aula coletiva, sou professora num projeto do município e a gente não tem equipamento e eu gostaria muito de avaliar os alunos. Aí a minha pergunta foi: o que você tem? Ela falou: eu tenho uma fita métrica. Eu falei: então você vai começar com a fita métrica. E tudo é questão de investimento. Você precisa iniciar investindo em tudo, comprando um kit de avaliação, um monitor de frequência cardíaca aí com GPS e acessórios de treinamento funcional para você ter atendimento a domicílio. Isso tudo é investimento a longo prazo. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Imagina o seguinte: você tem todos os acessórios, mas você não sabe usar. Ou talvez você até saiba usar, mas você não sabe interpretar. Não adianta nada. Então, você tem o conhecimento, você aplica, o retorno vem, você investe em acessórios. Então, essa é a ordem. Por que eu estou falando isso? Porque com uma fita métrica você tem circunferência, você tem circunferência abdominal, relação cintura-quadril, índice de massa corporal, que todos três são preditores de gordura visceral que estão relacionadas a doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, você não precisa ter tudo montado de equipamento, de ter um espaço, você não precisa disso. Você precisa do conhecimento para você saber aplicar. E aí, depois você vai investindo aos poucos. Eu tenho alunos dentro do método RFI que começaram começaram em abril. Agora que eles estão investindo em acessórios. Por quê? Porque eles tiveram retorno com alunos e isso lhes deu a oportunidade de investir mais em acessórios para melhorar a qualidade de atendimento, para melhorar a prescrição e para melhorar ainda mais os resultados dos alunos. Muitas vezes, por exemplo, um monitor de frequência cardíaca, o próprio aluno, ele adquire, porque ele confia em você, ele confia em que você está dizendo. Então,
não se prenda a essas crenças limitantes. Não se prenda. Se você tem o conhecimento e sabe interpretar e aplicar, é questão de tempo, você vai conseguir investir nisso, tá? Então, foi um dos motivos que me motivou a falar sobre esse assunto e também porque eu recebi mensagens com perguntas, né, com relação, qual que é melhor? Qual que você sugere? Qual marca? Então, eu recebo esse tipo de pergunta todo dia, pedindo indicação, sugestão de marca de equipamentos. Eu não conheço todos, mas os que eu conheço com validação na ciência, eu falo sobre eles.